Olá para você que acompanha o Pode Cuidar, o podcast do Sindicato dos Enfermeiros. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é o Diego Vieira. Então, o Diego Vieira de Matos, ele é enfermeiro obstetra e é nacionalmente conhecido pela sua experiência com o parto humanizado. Tem sua trajetória, né, na representação da enfermagem obstétrica lá em 2012, né, quando entrou para a Associação Brasileira de Enfermagem de Enfermeiros Obstetras, a ABENFO Goiás. O Diego também é professor da Universidade Federal de Jataí, é enfermeiro obstetra na maternidade Nascer Cidadão e atende partos domiciliares há mais de uma década, né, pela equipe Renascer. Então, que currículo, né, Diego? Obrigada pela sua participação aqui conosco no nosso podcast. E depois de ler esse currículo, eu queria te perguntar o seguinte: você tem uma noção, uma média, assim, de quantos partos você já fez, partos domiciliares e hospitalares, você já fez durante a sua trajetória? Primeiro, obrigado sindicato pelo convite, obrigado Roberta, sempre um prazer essa parceria que é construída aí. É tão interessante quando as pessoas me fazem essa pergunta de o quantitativo de partos. Eu tenho, na realidade, uma estimativa. Partos domiciliares, a gente tem um quantitativo mais exato, mais próximo. Partos domiciliares, a gente deve estar por volta de uns 200. Agora, hospitalares, dentro da estimativa que eu tenho, porque eu comecei a atuar inicialmente como docente e na docência, nas aulas práticas, eu acompanhava muitos partos também. Então, tem o meu período de docência nas práticas e tem o meu período de maternidade Nascer Cidadão. Eu acredito que está em torno de uns 2.000. Eu tenho 16 anos de obstetrícia, então em torno de uns 2.000. Somando os dois, domiciliares e hospitalares. Ótimo. Diego, como é que você descreveria o parto humanizado? Qual a descrição que você dá para esse termo, parto humanizado? É interessante que é tão redundante, nós não precisaríamos falar parto humanizado, né? Porque é humano quem tá parindo, então é tão parto humanizado, mas é dessa forma que o nome surge. É tão interessante porque nós temos inicialmente uma visão do parto humanizado quanto política, porque faz parte de uma política ministerial. O Ministério da Saúde traz essa política como a política de humanização do parto e nascimento, mas essa política ela traz um enredo de técnicas. O parto tem que ser assim, 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 assim. Já nos dias de hoje a gente já discute muito que vai muito além de técnica. Porque a técnica torna o parto humanizado robótico, ele é artificial, ele é simulado. Se eu pudesse definir hoje, eu dizia que o parto humanizado é tudo aquilo que traz o resgate da autonomia da mulher. Se você tá trazendo o resgate, colocando ela como protagonista, entregando a autonomia do processo dela para ela, isso é parto humanizado. E não um conjunto de técnicas, de faz isso, faz aquilo. Então seria esse o conceito. E como é que você transmite isso para os seus alunos na faculdade, né, na universidade? A gente sabe que você é uma figura que tem um reconhecimento muito grande e que os alunos te adoram. Não só te adoram, como a partir da sua figura acabam adorando, amando também a disciplina, né, de enfermagem obstétrica, né? O que você acha que é importante, né, nessa abordagem mesmo, né, do parto, do nascimento, né, para esses alunos, né, terem essa compreensão, né, da humanização do parto e nascimento? É interessante que no início da minha disciplina ninguém gosta da ginecologia obstetrícia, ninguém gosta. E eu já começo numa desmotivação, porque eu chego e normalmente o primeiro dia de aula na graduação eu pergunto,
quem gosta da saúde da mulher? Alguém já teve interesse? Ninguém. Teve uma turma minha que tinha 40 alunos, ninguém levantava a mão, ninguém gostava. Aí eu pensava, ô selva de pedra, porque normalmente é assim, gostam de urgência e emergência, gostam de terapia intensiva, gostam de atenção primária, mas ninguém gosta da saúde da mulher, da obstetrícia. Aí eu brinco sempre no primeiro dia assim, eu trabalho ginecologia, obstetrícia 1 e 2. Aí eu brinco, falo assim, me aguardem no final da 2. Vocês vão me dizer o último dia de aula. É tão interessante, eu faço questão de mostrar primeiro o quanto a cesariana é ruim. Antes de falar de parto, eu mostro o impacto que a cesariana tem, eu mostro o impacto do crescimento da taxa de cesariana por uma questão capitalista, eu mostro isso tudo para depois chegar no parto normal. Eu sempre gosto, Roberta, de falar sobre fisiologia do parto, porque as pessoas ficam encantadas quando eu falo, isso funciona por isso, aí as pessoas, nossa, que lindo. Aí eu sempre termino com um bom grupo de pessoas que ficam encantadas com o parto humanizado. Mas é muito importante quando você fala de como eu levo para os alunos, é um desafio desconstruir questões que eles trazem de casa, de que o parto é ruim, de que o parto natural é ruim, sempre uma história ruim de um familiar que teve um parto ruim. Então você tem o trabalho de desconstruir isso tudo. Mas eu sempre acho que o primeiro semestre é um desafio, quando chega no segundo, eu passo milhões, minhas aulas todas têm muitas fotos de parto, eu mostro vídeos de partos naturais realmente. Então, sempre no final fica bem melhor. E como é que você trabalha, ou como que você acredita que a gente pode recuperar a autonomia dessa mulher, né? Para que ela seja a agente, né, daquele momento do parto, né? Quais os métodos que você acredita que são ideais para que essa mulher tenha mesmo a consciência do que seja empoderada, né? Que tenha essa autonomia no momento do parto? Existe a pirâmide de Maslow que traz as necessidades humanas básicas de qualquer pessoa. Dentro dessa pirâmide foi construída por uma parteira inglesa uma pirâmide das necessidades humanas básicas para o parto. Eu amo essa pirâmide porque ela revela bastante, assim, o que tem que acontecer para que essa mulher realmente consiga resgatar essa autonomia. E ela fala primeiro na pirâmide sobre informação. A informação vai levar essa mulher ao protagonismo e autonomia. E com isso ela consegue construir um plano de parto. Que o plano de parto vai ser esse documento onde ela vai dizer, eu quero isso, não quero aquilo, pra mim vai ser desse jeito. Então, eu acredito sempre que o modelo aí precisa seguir por informação. Ninguém que não tem informação consegue exercer autonomia. Se eu não sei, como eu vou ter autonomia sobre o processo que eu não conheço? Então, tem que ter informação, tem que ter educação em saúde para que essa mulher consiga exercer autonomia. Aí ela coloca as regras, porque o plano de parto é esse documento onde ela coloca regras sobre o corpo dela. E em relação a essa autonomia, Diego, a gente está aqui conversando, batendo esse papo, e a gente sabe que muitas das pessoas, a população, né, no sentido geral, não entendem, né, não tem essa compreensão, às vezes, de quem pode fazer o parto. Né, de quem pode conduzir o parto, e acha que somente o médico pode conduzir o parto. Então, às vezes a gente fala, o enfermeiro obstetra que fez o parto, né, e as pessoas, né, muitas das vezes se assustam porque não tem essa compreensão. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a autonomia, né, do enfermeiro obstetra, o que o enfermeiro obstetra pode fazer, né, nessa assistência direta ao parto e nascimento, né? Quais são as competências? Quem pode conduzir esse processo? Bom, com relação ao... A gente hoje não utiliza mais o termo fazer parto, né? A gente fala de acompanhar o trabalho de parto e parto. Qualquer enfermeiro que possua o título de especialista em enfermagem obstétrica pode acompanhar o trabalho de parto e parto, que é esse fazer o parto. Para isso, esse enfermeiro ele precisa ter uma especialização, e nessa especialização existe um quantitativo de prática que ele tem que realizar. Após ter feito essa especialização, ele precisa ter o título registrado no Conselho de Enfermagem. Se o título não estiver registrado no Conselho, ele não pode acompanhar parto em nenhum cenário.
Agora, só voltando na questão do pré-natal, já o pré-natal ele pode ser realizado por qualquer enfermeiro que tenha o título de enfermeiro, graduação. Mas a assistência ao parto, realizar sutura, o que mais as pessoas me perguntam é: se a mulher rasgar, se a mulher precisar suturar, precisa ir, por exemplo, para o hospital, o enfermeiro pode suturar? Pode sim. O enfermeiro obstetra tem autonomia para fazer sutura, uma reconstituição do períneo, caso seja necessário. Agora, você falou de uma questão de autonomia, de tudo isso. É interessante que na minha pesquisa de mestrado eu perguntei para as pessoas que eu entrevistei de que forma elas conquistavam essa autonomia e respeito. E na época eu entrevistei, tipo assim, enfermeiras obstetras que faziam parto, acompanhavam o parto há 20 anos. E elas diziam assim: com o passar dos anos, eu conquistei a autonomia. Na época eu tinha pouco tempo, assim, e eu ficava, gente, como assim? De que forma isso, com o passar do tempo? Hoje eu entendo o que é o passar do tempo. Hoje eu não posso dizer que eu tenho resistência profissional. Não tenho. Por parte das mulheres. Não tenho. Porque com o passar do tempo, o meu nome ficou conhecido entre as mulheres. E antes eu era conhecido entre os profissionais. Hoje eu sou conhecido entre as mulheres. Então, assim, hoje quando elas chegam pra mim, elas já sabem que eu faço isso, faço aquilo, o que eu desenvolvo. Então eu não tenho muito. Por exemplo, com relação a médico, todo mundo pergunta: os médicos aceitam? Gente, hoje boa parte do que a gente trabalha são médicos que apoiam a gente. Eu acredito que eu tenho mais resistência por parte de enfermeiros e, às vezes, organizações públicas de realmente quererem fazer uma repressão contra o parto domiciliar ou, às vezes, uma resistência do enfermeiro nesse cenário de assistência do que propriamente das mulheres da clientela que procura a gente e os médicos. A gente tem boas parcerias, inclusive. Ô, Diego, eu queria que você dissesse pra gente também em relação à questão da sua representação enquanto entidade, né, na ABENF. E aí, só para dizer que eu conheço o Diego é meu amigo, né, desde 2007, quando você chegou em Goiânia? Foi assim que eu cheguei. Você foi a Roberta é a minha primeira amizade de Goiânia. Eu não tinha amigos. E nós nos conhecemos dentro da ABENF, porque eu também sou enfermeira obstétrica. Muito embora hoje eu não tenha trabalhado efetivamente na área. Nos conhecemos na ABENF em 2007. O Diego recém-chegado do Rio de Janeiro, né? E nessa época, né, nós entramos para a Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras, né, a ABENF Goiás, e desde então, né, a sua atuação sempre se expandiu, né, cresceu, e depois nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos lá na Nascer Cidadão, né, na época que nós fomos aprovados no concurso para enfermeira obstetra, né, e eu posso dizer que eu aprendi muito com você, porque você já tinha uma experiência muito grande, muito vasta, e que eu aprendi muito naquele momento, né, que eu estava na Nascer Cidadão. E desde então, né, desde 2007, você sempre teve essa ligação com a ABENF, né, que é uma entidade, que é a associação que representa, né, os enfermeiros obstetras. E eu queria que você dissesse um pouquinho pra gente dessa trajetória, né, inclusive dos avanços, né, que nós tivemos, né, desde essa época de 2007, né, até hoje. A ABENF, ela é, tipo assim, a menina dos meus olhos. Eu cuido da ABENF como se fosse um bem particular. Eu começo a minha história com a ABENF. Eu comecei a atuar na enfermagem obstétrica em Goiás quando eu ia para as práticas. Eu ia para as práticas com os meus alunos e comecei a atuar. Nessa época aí, tinha, tipo assim, umas 3, 4 enfermeiras obstetras que ainda atuavam, mas Nascer Cidadão não tinha mais enfermeira obstetra, tinha acabado. Então, quem ainda estava acompanhando o parto era eu, porque eu acompanhava com os meus alunos de graduação nas aulas práticas. Só que eu comecei a sentir muita necessidade de capacitação. Eu ficava assim, gente, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, mas não tem um curso, não tem nada em Goiás. Aí eu pensei, vou de volta à minha casa, o Rio. Aí comecei a conhecer a ABENF RJ. E a sede da ABENF Nacional era na ABENF RJ. Era no mesmo prédio porque é um imóvel cedido.
Então, comecei a participar dos eventos da Benfo Nacional. Aí eu lembro que para a Benfo RJ, quando eles ficavam sabendo, ninguém daqui participava de nada. Aí eu ia pros eventos, quando eles ficavam sabendo assim, nossa, tem um enfermeiro de Goiânia. Aí parecia uma celebridade, porque o evento era do Rio. E aí eles me tratavam assim, nossa, tem um enfermeiro de Goiânia, que legal, que não sei o quê. Aí nisso, eu conheci o Erdir, que estava na presidência da Nacional. Aí o Erdir virou pra mim e falou assim, Diego, você tem tido tanta representatividade, você tem vindo direto. Eu chegava aí 4, 5 vezes pra evento no Rio. Aproveitava pra ver meus pais, mas ia pra eventos pra poder participar, fazia curso, fazia um monte de coisa. Foi quando eu fiz o primeiro curso de parto domiciliar, eu tive a oportunidade de acompanhar o primeiro PD lá. Aí, nessa época, o Erdi disse pra mim assim, vamos reativar a Benfo. Na realidade, ele disse, vamos fundar a Benfo Goiás. Aí eu pensei assim, tá, vamos fundar. Só que aí eu fui pra internet e eu descobri que a Benfo Goiás existia, mas estava com tudo parado, porque as pessoas que tinham construído, fundado a Benfo... Guiomar. Era a Guiomar, a Cleusa, elas já estavam idosas. A Guiomar, então, que era presidente na época, e a Cleusa era vice. Então elas estavam idosas e a Benfo estava meio que deixada de canto por conta disso. Aí eu lembro que o Erdi disse assim, vamos reativar a Benfo, não sei o quê, você tem participado com a gente... Aí nisso, a Cleusa já estava me orientando pro pré-projeto de mestrado. Aí a Cleusa virou pra mim e falou assim, Diego, eu não falei nada pra ela, que eu falei assim, quem sou eu perante essas pessoas pra chegar e falar alguma coisa? Eu vou ficar na minha. Só que aí a Cleusa disse pra mim assim, Diego, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com a Guiomar, você tem participado e representado muito Goiás nesses eventos do Rio, da Benfo Nacional, e eu vou conversar com ela que ela te passe a Benfo. A gente fez uma coisa que nem podia fazer na época. A gente só podia passar a Benfo perante eleição. A Guiomar reuniu todo mundo, o grupinho que ainda participava. Com esse grupo, ela virou e falou assim, a partir de hoje, eu não fazia parte da chapa, ela não poderia nem fazer isso. Falou, a partir de hoje eu estou passando a presidência pro Diego. Só que nisso, eu já tava com uma relação muito legal com o Guiomar. Eu ia pra casa de Guiomar, porque a Guiomar tinha estudado no Rio e tinha um contato legal com as pessoas que foram minhas coordenadoras. Então eu ia pra casa da Guiomar, ia pra casa da Cleusa, e elas tinham um carinho muito grande comigo. Ela falou do nada assim, tô entregando, tô passando pro Diego. Só que aí o grupinho que estava nesse dia eram pessoas que já conheciam o meu trabalho, já conheciam o que eu estava fazendo. Então todo mundo apoiou. Daí veio, na realidade, a primeira gestão... Estava. Você lembra que a gente fazia ata manual? Isso foi uma coisa que nós mudamos. A ata era toda manual, naquele livro bem antigo, e nós digitalizamos tudo. De início, nós tivemos... começamos a fazer muitas coisas... Mas acredito que o ponto marco foi quando nós conseguimos trazer para Goiás um congresso brasileiro de enfermagem neonatal, que em Goiás virou um congresso internacional. Que foi o Cobenel, né? Cobenel, perdão. Cobenel. Que foi o primeiro internacional. Esse foi um ponto-chave, porque nós conseguimos levar um congresso de enfermagem obstétrica e neonatal para o centro de convenções, que foi assim... Um ponto, eu olhava e eu falava, gente, nunca foi feito assim. Será que a gente vai dar conta? Depois, nós tivemos a questão, junto com o Sebastião Moreira, que era o diretor da Maternidade Nascer Cidadão, nós lutamos muito para que tivesse o concurso para enfermeiros obstetras. E com isso nós conseguimos, fomos a primeira cidade do Brasil a ter concurso para enfermeiros obstetras. E... com isso, eu fui me envolvendo. A última gestão da Benfo, eu falei, gente, eu não posso mais estar na presidência. Aí eu peguei a Priscila Salomão, que havia sido minha residente. Eu falei com a Priscila assim, vocês precisam entrar, alguém precisa ir pra presidência. Aí a Priscila foi pra presidência com uma outra pessoa que eu não lembro quem era a vice. E eu fiquei numa outra comissão. Uma coisa que eu gosto bastante, eu gosto muito de organizar evento. Eu amo organizar evento. E nós fizemos 5 encontros de enfermagem obstétrica e neonatal do Centro-Oeste. Os eventos foram ficando cada vez melhores. Fizemos boas parcerias com o Ministério, Estado, município. E com isso, agora eu acabei voltando para a presidência novamente, por um consenso, mas eu tenho uma paixão muito grande pela Benfo.
Pois é, desde então você nunca saiu. Que coisa Nunca. boa, né? Porque Eu só mudava o posto. essa construção é muito importante, Diego. E esse fortalecimento das entidades representativas, sem dúvida alguma, ele é muito importante para a categoria, né? Porque ele fortalece a categoria, né? As pessoas se sentem representadas, né? Sabe que tem entidades ali que estão lutando pelos seus direitos, né? A gente passou recentemente, aí você vai poder falar melhor do que eu, né, por processos de tentativas mesmo, de destruição de políticas públicas, né, tanto, assim, políticas na área da saúde, do SUS, né, e em especial na saúde da mulher, né, com a questão da rede cegonha, de tentativas, inclusive, de limitar a atuação profissional da enfermagem, né, dos enfermeiros nesse contexto. E eu queria que você dissesse um pouquinho sobre esse processo que nós passamos. Roberta, eu fiquei tão preocupado quando teve... acho que é legal citar o nome, né? Que foi criado uma rede de atenção materno-infantil, RAMI. No mesmo dia que foi apresentada a rede, eu fiz a leitura do escopo da rede. E eu me senti como lá naquela época, quando foram criados programas, lá no início. E ainda assim, logo que foi criado o SUS, a enfermagem já recebeu muita autonomia, principalmente no contexto de atenção primária. Exatamente. Nós ganhamos total autonomia. Aí eu fiquei, gente, eu não acredito que a gente vai voltar depois de tanta conquista. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho muita confiança em dados, né? Quando a gente tem dados de que uma coisa tá funcionando, não tem por que retrocedermos. Então, eu pensava assim, gente, alguém vai salvar a gente dessa história. E quando começou a acontecer as capacitações de como a rede ia funcionar nos estados. Eu lembro que quando eu soube que já estava fazendo uma capacitação em Goiás, eu fiquei numa raiva. Eu falei, não acredito. O negócio tá andando, vai chegar a esse nível. Só que aí depois eu fiquei lendo um pouco da pesquisa Nascer no Brasil, né? Aí eu falava, gente, como que se muda uma estratégia de trabalho que era a Rede Cegonha, cria-se o RAMI, que tirou totalmente a autonomia da enfermagem obstétrica e dos enfermeiros da atenção primária. Também tirou dos enfermeiros da atenção primária. Aí eu pensava, gente, como mudar uma estratégia de trabalho que tem indicadores de que foi boa? Aí eu lembro que eu assisti um pronunciamento de uma pessoa do ministério que disse assim: nós não estamos acabando com a Rede Cegonha, nós só estamos reformulando a estratégia e dando um novo nome, uma forma de amenizar gestores, né? E eu falei, gente, eles podem mudar o nome, vamos tentar uma nova marca, que seja. Beleza, tudo bem. Mas eles mudaram todo o escopo de trabalho. E eu olhava indicadores super importantes nossos, tipo assim, sumiram. Aí veio a tentativa, depois de tantos anos trabalhando, de tirar a autonomia dos enfermeiros obstetras em centros de parto normal, onde limitavam de que parto seguro é parto também com acompanhamento médico. Eu tenho muito carinho pela classe médica, porque eu tenho muito apoio de muita gente, mas você, como eu, sabe que isso não reflete a realidade. Porque se a gente tivesse médico realmente disponível, se eles ficassem realmente o tempo inteiro no modelo colaborativo, os dois trabalhando juntos, médicos e enfermeiros, a gente poderia falar, mas não é isso que acontece. Não é isso. E o que eu fiquei muito triste é porque agora, depois de anos, que nós estamos trabalhando numa parceria legal com os médicos. Exatamente. Nós avançamos muito. Aí agora que a parceria desafios, né? está fluindo legal, a gente tem uma parceria de amizade mesmo, de trabalhar junto, aí as políticas de saúde vão regredir. Mas graças a Deus fomos salvos pela nova ministra da Saúde, que a primeira coisa que ela fez foi revogar totalmente com essa portaria. Não dá para falar dessa portaria do RAMI sem falar sobre os direitos da mulher em situação de abortamento. Eu recebi várias mensagens no dia que ela revogou a portaria do abortamento, de pessoas falando pra mim assim: ai, Diego, como assim? O novo presidente entrou e já liberou o aborto no Brasil? Não tem nada a ver. Na realidade, o que aconteceu é que o governo passado, a gestão do Ministério da Saúde, fez uma alteração na política de abortamento do Brasil,
que já existia há anos, que são o amparo à mulher vítima de estupro, o amparo à mulher em gestação de anencéfalo. Existe uma política no Brasil que é aprovada e sempre existiu. E é constitucional, né? Constitucional. Inclusive. Só que essa gestão do prerrogativas. Ministério da Saúde foi e mexeu com algumas coisas. Uma das coisas mais pesadas que eles fizeram foi a questão de que qualquer mulher que vá fazer um aborto previsto em lei tem que ser feito boletim policial. Então, o que que ela fez? Ela revogou essa portaria para que voltasse a ser como antes. E isso foi um marco muito importante, porque você imagina, além de ser violentada, você ainda tem que fazer um boletim policial. Ou seja, você ainda se torna culpada disso tudo. Exatamente. Diego, eu acho que todo esse contexto, né, que você disse, a gente tem que pensar em relação à questão da importância dessas políticas mesmo, né, de atenção à saúde da mulher, né, o tanto que é importante a gente trabalhar com políticas públicas, né, e aí nós, enquanto enfermeiros, né, que estamos, né, nesse contexto, inclusive da formulação das políticas públicas, né, você tinha me dito em relação à questão da saúde da mulher, né, que hoje é coordenada por uma enfermeira. Hoje, nós temos no Ministério da Saúde, como coordenadora da assistência à saúde da mulher, dessa pasta no Ministério, hoje é uma enfermeira obstetra. Olha Isso que é uma maravilha. conquista pra gente depois de tudo que vivemos. Tanto na saúde da mulher, na saúde mental, né, em Sim. várias áreas. E nós, enfermeiros, né, somos absolutamente capacitados, né, para esse trabalho. E também pensar que essa situação específica do parto e nascimento, ela está dentro de um contexto de política de saúde da mulher, né, que a gente tem que trabalhar com a desconstrução do machismo, né, com a questão da violência contra as mulheres, né, com a questão do acesso, né, à saúde da mulher, né, do acesso dessas mulheres à saúde, Existe né, uma questão de sexual, gênero reprodutiva. tão forte aí. Exatamente. Eu sempre falo que se fossem homens parindo, eu tenho certeza que tudo seria diferente se fossem homens parindo. Eu não tenho dúvida disso também. Agora, é uma questão de gênero fortíssimo. Fortíssimo, e que a gente tem que trabalhar, né, nesse combate mesmo, né, no combate, porque várias coisas são reflexo dessa sociedade machista que a gente vive, né, então quando a gente vê uma mulher que não tem, por exemplo, coragem de denunciar que está sofrendo uma violência, seja física, psicológica, né, que se vê num papel de submissão, né, essa mulher, será que ela vai ter força, por exemplo, para ter uma autonomia durante o parto, né? Então, será que ela vai ter esse empoderamento, né? Então, é toda uma questão, assim, que a gente tem que pensar muito sistêmica, né, que leva, né, a esse momento, por exemplo, do parto, né, do nascimento. Esses dias eu fiquei sabendo, como eu trabalho em Brasília também, fiquei sabendo de um ambulatório que tem lá no HMIB, que é um ambulatório para as mulheres de abortamento legal, né, para as mulheres que têm essa previsão, né, constitucional, em lei, né, desses casos previstos de abortamento, e são mulheres que são acolhidas, né, nesse ambulatório, que tem uma assistência, né, tem até uma colega nossa que é lá do Sindicato DF, que trabalha nesse ambulatório, que tem uma assistência, né, multiprofissional naquele momento, que é um momento difícil, que é um momento de dor. A gente nem mistura mais ela na emergência, a gente tem realmente um local separado para ela. Exatamente, né, para que ela não fique ali, inclusive, com outras mulheres que às vezes estão parindo, né, então ter essa diferenciação, né, esse momento que muitas das vezes é um momento muito difícil, né, para aquela mulher, uma mulher que é vítima de violência sexual, que engravida, né, então Sim. eu concordo plenamente com essa fala, quando você diz que, será que se fossem homens parindo seria a mesma coisa? Não é. A gente sabe que com certeza o olhar seria diferenciado, né? Diego, eu queria que você dissesse pra gente também, comentasse a respeito do plano de parto. O que é o plano de parto, né? O que o plano de parto, ele leva, né, para essa parturiente, né? E em relação também
ao parto domiciliar planejado, né? Quais as vantagens que você acredita, né, do parto domiciliar planejado, né? E o que que é o parto domiciliar planejado? Bom, primeiro, o plano de parto, ele é um documento que tem valor legal. Super importante falar sobre isso. Ele tem valor legal. E as pessoas perguntam, eu preciso registrar meu plano de parto, reconhecer firma? Não, ele tem valor legal. Você pode construir seu plano de parto, a mulher constrói ele. Recomendo sempre que construa o plano de parto junto com o parceiro, mostrando para o parceiro tudo que ela está colocando, para que ele consiga até se posicionar no momento em que ela não conseguir. E ela assina o documento. O que é esse documento? Quando você vai casar, você constrói um planejamento de como vai ser. Eu quero que as damas entrem assim. Eu quero que o buffet seja desse jeito. Eu quero que a luz tenha um pouco mais de penumbra. Isso é um plano de casamento. O que é um plano de parto? É um documento onde ela vai dizer de que forma ela quer que aconteça esse parto. Por isso, o plano de parto é uma forma dela exercer autonomia sobre o corpo dela e protagonismo. Então, ela vai escrever tudo o que ela quer durante o trabalho de parto, durante o parto, que é o nascimento do bebê, no pós-parto. Exemplo, eu quero que meu bebê venha para o meu colo, eu quero amamentar, eu quero meu esposo, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. É onde ela vai escrever tudo. Eu tenho falado onde eu vou sobre uma coisa muito importante. Você, mulher que está nos assistindo, não faça plano de parto de checklist. Você que é enfermeiro, obstetra, que acompanha mulheres, não indiquem plano de parto de checklist. O plano de parto de checklist, ele não representa a mulher. Ele representa quem criou o checklist. Eu crio o checklist e eu coloco assim, com relação à iluminação da sala de parto. Quero luz acesa? Quero penumbra? Quero luz azul? E se ela não quiser nenhuma dessas alternativas? Então, não reflete ela, reflete o profissional que colocou as alternativas. A minha recomendação sobre o plano de parto é: construa uma carta aberta. Tem mulheres que falam, mas eu não tenho nem noção. Dica, na internet aí você encontra um monte de vídeo. Tá? Rede social, canais do YouTube, vocês conseguem um monte de vídeo. Assistam vídeos e vejam qual daqueles vídeos eu me vejo. Por exemplo, você vai parir. Não mais, né? Mas se veja, aquilo dali eu achei legal, aquilo dali eu gostaria. E faça essa carta aberta, tá? Pode fazer de próprio punho, pode fazer digitado, leve assinado. Entrou na maternidade de trabalho de parto, apresente. Olha, eu tenho um plano de parto, eu queria que você desse uma lida. Apresente seu plano de parto para os enfermeiros obstetras que vão te acompanhar. Quero dizer para os enfermeiros obstetras, tem muita enfermeira obstetra que tem resistência. A mulher apresentou plano de parto. Não, gente, ela está exercendo direito e autonomia. Então, plano de parto é realmente o maior instrumento que a gente tem para reduzir violência obstétrica. Em relação à violência obstétrica, quais são os conceitos da violência obstétrica? O que é violência obstétrica? Para as pessoas que estão ouvindo poderem entender, né? Quando é que eu sei que eu fui submetida a um tipo de violência obstétrica? Violência obstétrica é tudo aquilo que tire a autonomia da mulher no parto. Então, se eu te faço um procedimento que eu não te pedi, que eu não te perguntei, eu tô te violentando. A violência, ela vai ter vários conceitos, né? Vários tipos, na realidade. Vai ter violência física, verbal, psicológica, tem vários tipos de violência. Mas um conceito geral seria tudo aquilo que tira a autonomia da mulher e transfere autonomia e protagonismo para o profissional. É legal explicar, Roberta, que a gente acha que quem comete violência é sempre o médico, e não é bem assim. Ela pode ser violentada pelo segurança da maternidade quando ela chega na recepção. Ela pode ser violentada pelo recepcionista. Ela pode ser violentada pelo técnico em enfermagem, pelo enfermeiro obstetra, pelo enfermeiro assistencial, pelo médico obstetra, por qualquer profissional que esteja naquele cenário. Legal falar, ela pode ser violentada por um familiar. Eu vejo muitas mulheres que falam assim... eu vou ter o 5º filho. Aí o familiar fala assim, como assim? Você não vai parar? Ela tá sendo violentada.
obstétrica. Isso é uma violência obstétrica. Porque eu tô tentando tirar a autonomia e o direito dela sobre as questões reprodutivas. Quem decide quantos filhos vai ter é você, eu concordando ou não. Então, até familiar exerce uma ação de violência obstétrica. Então, seria tudo aquilo que tira a autonomia e o protagonismo. Tem uma fala que eu gosto muito da Paula, que trabalha comigo na equipe. A Paula diz o seguinte, independente da forma com que a gente vá assistir o parto, a gente sempre violenta a mulher de alguma forma. E eu fiquei analisando aquela fala dela vários dias, sabe? Porque, de alguma forma, eu violento essa mulher. Aí ela falou uma coisa muito interessante. Mesmo que eu vá de uma forma legal, empática, eu tô entrando na sua intimidade. Entrar na sua intimidade, eu te violento de alguma forma. O que é interessante é pensar de que forma eu vou dimensionar para que isso seja menos traumático. Aí você vai falar, mas eu fui ter um trabalho de parto, a enfermeira veio me assistir, posso processar ela? Não, não é bem assim. Mas é só para o profissional entender que, de alguma forma, quando eu vou invadir, eu nunca vi você nua. Você nunca me viu na vida, às vezes. Quando você chega numa maternidade pública, por exemplo. Exatamente. Eu nunca te vi, você nunca me viu. E do nada você vai ficar nua perto de mim. Você vai ficar louca no seu trabalho de parto, porque parir é isso tudo, é fugir do controle. Você vai passar por isso tudo na sua mais rica essência com uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, de alguma forma, eu te invadi. Por isso, você perguntou a questão do parto domiciliar. Talvez o parto domiciliar hoje eu entenda como local menos invasivo. Porque o cenário é meu, a casa é minha. Quem chega é você. Eu faço questão no parto domiciliar. Quem me acompanha sabe que quando eu vou fazer um toque vaginal, quando precisa, eu nunca olho na genitália da mulher. Nunca. Eu cubro a perna dela e, se precisar, eu faço um toque sem ficar olhando. Gente, se uma mulher fizer um toque vaginal na outra, olhando para a genitália dela, já é constrangedor. Você imagina um homem. Então, eu faço questão. Eu não preciso olhar a genitália dela para fazer um toque. Exatamente. Eu não tô fazendo um exame da vulva, nada disso. Eu preciso ver o colo, a altura do bebê, a integridade da bolsa. Eu não preciso ficar olhando. Mas eu percebo que dentro de casa, isso tudo é mais tranquilo. O comportamento em casa é diferente. Quando a mulher chega, por exemplo, na maternidade em trabalho de parto... E também porque já tem esse contato prévio, né, Diego? Sim. Elas fazem, em média, 6, 7 consultas com a gente antes de parir. Nossas consultas de pré-natal demoram em torno de 1h30. A gente tem uma consulta baseada na construção de relacionamento. Tem uma coisa que surgiu na minha tese de doutorado sobre relacionamento. E nós percebemos que o que mais faz ter um sucesso no parto, um parto bem-sucedido, legal... com uma experiência positiva, é a relação que é construída entre a mulher e quem atende. Aí eu tava vendo que a Confederação Internacional de Parteiras tem falado muito sobre isso. Construir uma relação empática com quem vai te atender. Então, eu percebo que, assim, elas têm um vínculo de confiança. É tão interessante que o vínculo de confiança das mulheres que a gente atende comigo é... tão grande que se eu estiver viajando e eu estiver tomando uma taça de vinho e tiver uma outra taça, elas mandam mensagem no Instagram e perguntam assim, você tá com quem? Você tá namorando? Por conta da relação que a gente constrói. Eu sei tudo delas, eu sei tudo o que tá acontecendo. Do nada eu mando mensagem pra elas, mulher que pariu comigo há 8, 9 anos, 5, 6, sei lá. Eu falo assim, ai, saudade de vocês. Aí eu pergunto, como é que tá sua mãe? Como é que tá não sei quem? Como é que tá não sei quem? É uma relação meio de vínculo, compadre, né? sabe? Então, assim, é perfeito pra mim. É um vínculo que se cria e eu acho que a autonomia da mulher é muito maior, né? Quando ela tá nesse ambiente que é o ambiente dela, né? Não é um ambiente estranho, externo a ela, né? E nascer também no ambiente, né, que é o ambiente daquela família, deve ser algo, assim, muito diferenciado e especial mesmo, né? Tem uma questão comportamental que eu observo, por exemplo, ela chega na maternidade, seja pública ou privada. Primeira coisa que ela faz,
ela é transportada em cadeira de rodas. Porque são normas de Protocolos, segurança do aham. paciente, protocolos. Então, ela é transportada em cadeira de rodas. Ali, eu já coloquei ela como passiva e eu coloquei o condutor como protagonista da movimentação dela no hospital. Quando ele chega com ela no quarto, a primeira coisa que ela faz, ela se deita na cama e ela não levanta. Se tornou passiva do processo. Aquele ambiente não é dela, ela não conhece o banheiro, ela não sabe como é que abre a torneira, ela não sabe onde pega uma água. Então, ela vai pro local de passiva. Quando eu chego na casa dela, eu trabalho de parto, ela tá andando de um canto pro outro, ela vai na cama dela, ela liga o chuveiro, ela abre a geladeira. Ela cuida de uma criança, ela dá um beijo no menino, ela vai, deita na cama dela, Ela o faz um leite carinho dela. no cachorro, Faz um carinho no né? cachorro. E a autonomia dela é Manda uma preservada, criança pro né? colégio. Aí ela fala, tô mandando fulana que vai levar a criança pro colégio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ela continua nesse fluxo da casa dela. Então, assim, eu vejo muita diferença. É comportamental. Não dá pra dizer que isso não tem impacto. Ah, com certeza, não tenha dúvida, né? A autonomia é preservada, né, nesse ambiente. E, Diego, em relação à questão da enfermagem obstétrica aqui no estado, o que você considera, assim, que nós tivemos de avanços, né, nesses últimos anos, de avanço, inclusive, né, na época que nós entramos, né, na Secretaria Municipal de Saúde enquanto enfermeiros obstetras, né, e todas aquelas dificuldades que nós tivemos naquele processo inicial do enfermeiro começar a fazer parto ali, né, e ter um embate mesmo com outras categorias, né? O que você acredita que a gente conseguiu, evoluiu, né? Quais os avanços que a enfermagem obstétrica teve no nível estadual, municipal e também nacional? É interessante comentar, porque quando ela fala desse início, quando nós assumimos o concurso na maternidade Nascer Cidadão, na Secretaria Municipal de Saúde, nessa época, não existiam enfermeiros obstetras lá dentro mais. Teve um período, e depois elas saíram, não eram efetivas, e quando nós entramos, nós sofremos muito, porque os médicos não estavam acostumados com esse modelo de médico, de enfermeiro obstetra numa modelo compartilhado de médico, também atendi enfermeiro obstetra. Então, assim, nós já fomos bem humilhados nesse início. Mas depois, com o passar do tempo, nós tivemos aí os concursos, Exatamente. as contratações. Eu digo que hoje nós estamos com um percentual bom de partos assistidos por enfermeiros obstetras em todo o estado. Vai mudar muito de região. Por exemplo, assim, aqui em Nascer Goiânia, Cidadão já chegou a 80% de partos assistidos. Hoje, se nós pegarmos a recomendação, funciona assim. 15% dos partos acontecidos podem ter algum tipo de risco. 15%. Então, 15% desses partos pode precisar de uma assistência médica. Essa assistência médica vai envolver uma cesariana, um parto que precisa alocar um fórceps, um vácuo, alguma intervenção mais complexa. Então, 15%. Então, isso significa que até 85% dos partos podem ser acompanhados por enfermeiro. Alcançar a meta dos 85% de risco habitual requer que você tenha um quantitativo de profissional muito grande. Então, hoje, por exemplo, Nascer Cidadão, Dona Íris, são locais com um bom quantitativo de enfermeiros obstetras. As duas maternidades têm 2, 3 enfermeiros obstetras no centro de parto para 5, 6 suítes de parto. Então, Nascer Cidadão, eu já alcançou 80% de partos feitos por enfermeiros obstetras. Então, isso é um indicador bem legal. Outra coisa que eu observei que aconteceu, que para mim foi um marco, foi a ampliação da atuação dos enfermeiros obstetras em outras cidades do estado. O estado tem investido muito nisso, em colocar enfermeiros obstetras atuando em centros de parto. Foram construídos centros de parto, se eu não me engano, Aruanã, que acabou de entregar um hospital estadual com o centro de parto, fez contratação de enfermeiro obstetra. Tem um monte de cidade que foi ampliando. E também não dá para deixar de falar do empreendedorismo em enfermagem obstétrica. Porque nossas colegas saíram da caixinha que é o hospital, assim como eu trabalho como autônomo, também como empreendedor. Elas saíram dessa caixinha e passaram a empreender. Eu ainda digo para você, como sindicato, elas levantam empreendendo uma remuneração maior do que no âmbito hospitalar, institucional. Porque a remuneração, hoje, pela responsabilidade que o enfermeiro obstetra
responde, entre outras coisas, porque a gente não assiste só parto. Exatamente. Eu assisto o parto, eu carrego a responsabilidade do parto, mas eu coordeno equipe, eu checo medicação, eu checo o carro de parada. Eu Continuo faço com as- todas as outras ações que são de um enfermeiro e assistência ao que parto. não é só Então, para obstetra. isso tudo, a remuneração não é legal hoje, porque o enfermeiro obstetra ele vai ganhar como outro enfermeiro obstetra. Aham. Mesmo tendo a especialização, né? E toda essa responsabilidade. Como premissa, inclusive, para adentrar ao serviço, né? Seja ele público ou privado. A gente acaba exercendo duas funções, né? Que é o ser enfermeiro assistencial e o ser enfermeiro obstetra. Que é essa assistência individualizada. Então, a gente já avançou muito com o empreendedorismo. E nós entramos nos hospitais privados. Então, hoje você vai encontrar nos hospitais privados enfermeiros obstetras que fazem parte, às vezes, daquele serviço. Como tem aí hoje o Apvida, que elas estão dentro de um hospital privado, um plantão totalmente coberto por enfermeiros obstetras 24 horas. Nós vamos encontrar outros hospitais privados em que a gente tem as enfermeiras obstetras entrando para partejar as mulheres. Então, nós também entramos para a rede privada. Isso é um marco para a gente. Exatamente. Então, esse papo foi muito bom, né, Diego? Assim, é bem esclarecedor tanto para os profissionais, né, quanto para a população, né, em geral. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Eu queria que você dissesse como é o Diego pelos olhos do Diego. Como é que você se autodefine? Nossa, não imaginava essa pergunta nunca. É porque é tão difícil. Eu acredito que se eu fosse... quando eu vou me definir, talvez eu defina uma pessoa que as pessoas não veem. Eu me cobro absurdamente. E todo mundo pergunta assim pra mim, seus pais te cobravam muito? Não. Eu que sempre me cobrei. Eu me cobro muito, mas eu sou uma pessoa extremamente amável. Não é muito fácil conviver comigo, porque da mesma forma que eu me cobro, eu também cobro das pessoas. Então não é muito fácil. Mas eu sou festivo, eu sou divertido, sou uma pessoa muito conectada espiritualmente. Eu sempre acredito que no parto eu preciso me conectar espiritualmente para que ele aconteça da melhor forma. Então, num trabalho de parto em casa, se eu tô num cantinho, eu tô fazendo minha oração. Eu tô me conectando espiritualmente. Eu tento me conectar mentalmente com aquela mulher. E quando ela me olha, tipo assim, eu não tô aguentando, eu não tô suportando, eu olho com aquele olhar de a gente tá aqui, vai ficar tudo bem. Eu sou essa pessoa, eu sou assim com os meus amigos, eu sou assim com a minha família, eu sou extremamente amigo. E eu acho que talvez o meu... Acho que é um problema, é realmente a cobrança. Eu me cobro absurdamente. Mas é porque você conquista tantas coisas. Eu alcancei tanto respeito profissional que eu falo assim, eu não posso deixar essa peteca cair. Porque eu alcancei um espaço de muito respeito. Um dos maiores respeitos que eu alcancei na minha vida, eu tava comentando isso antes da gente iniciar, que antes eu era conhecido na enfermagem. E um dos maiores desafios é o enfermeiro ser conhecido pela clientela, pelas mulheres. Porque a gente tá dentro da instituição. A mulher vai, pare com a gente, vai embora, nunca mais vê a gente. Ela nem conhece, às vezes, a gente por nome. Então, hoje é um desafio. E eu, hoje, sou conhecido entre as mulheres tanto quanto eu sou profissionalmente. Isso é Então, muito assim, importante, né? eu olho e falo, gente, eu caminhei tanto, é tão legal isso tudo, que eu realmente sempre tenho que tomar cuidado para que o meu trabalho... Eu tomando cuidado, às vezes, pode ser que não fique tão legal para a pessoa. Imagine se eu não cuidar. Olha, Diego, a gente agradece muito e para nós, assim, você é um exemplo de profissional, né? E é um profissional que está na assistência direta, né? Com a assistência direta da enfermagem, né? Com as pacientes, né? As mulheres. É um profissional que está na gestão, né? Também nas entidades,
né? E é um profissional que está também na docência. Então, a gente está muito bem representado, porque você está ocupando todos esses lugares, né? No empreendedorismo, na gestão, na assistência e na docência. E que bom, assim, que você pôde, que atendeu o nosso convite, né? Que pôde compartilhar conosco, né? O seu conhecimento, a sua trajetória, a sua vivência. A gente quer te entregar uma lembrancinha do sindicato, uma agenda, uma garrafinha. Gente, eu tá? amo presentes. E dizer que foi muito especial esse momento, porque você realmente é uma referência, né? Quando a gente fala em enfermagem obstétrica, em parto domiciliar, né? Todas as pessoas falam o seu nome e sabem quem é você, né? Esse reconhecimento, ele é um reconhecimento real. E aí eu vou te dizer que muitas das pessoas falam, você conhece o Diego? Eu falei, ele é meu amigo, eu ainda faço questão de falar que você é meu amigo. Muito obrigada por essa participação aqui no Pode Cuidar. Obrigado a vocês. Se você quiser fazer mais alguma complementação e despedir das pessoas. Eu quero agradecer, né, o sindicato mais uma vez. Agradecer você, porque quando você fez contato comigo na hora, eu pensei assim, gente, a Roberta é uma pessoa que eu nunca recuso nada que ela me pede, porque tudo que eu peço, ela nunca me recusa nada. E eu falei, jamais. Falei, vamos aproveitar, eu tô livre sim, foi um prazer. Agradeço de vocês abrirem um espaço pra gente poder discutir enfermagem obstétrica, discutir a assistência ao parto. Achei muito legal, porque todas as perguntas, vocês não pensaram somente no profissional. Sabe? Parabenizo mesmo a construção do roteiro, porque vocês pensaram que a mulher que vai assistir a gente também precisa saber sobre o assunto. Então a gente transcende assim a questão profissional e a gente vai para realmente atender quem é o nosso produto final, que é realmente levar informação para a mulher também. Então achei excelente, parabenizo vocês e agradeço em nome da enfermagem obstétrica. E nós é que agradecemos, obrigado nossa assessoria de comunicação. Obrigada a todos vocês que nos assistiram, que nos acompanham. Nos acompanhem aí nas nossas redes, nas nossas plataformas, no Spotify, no Deezer. Você profissional, você enfermeiro, você profissional da enfermagem, você mulher, né? Você gestante, você que tem interesse na área, né? Você que se interessa, né, pela enfermagem obstétrica, pelo tema de parto e nascimento, nos acompanhem. E muito obrigado e até o próximo episódio.